Bom, pessoal, vou fazer um vídeo noturno aqui para tentar explicar uma questão que hoje na aula na resolução de exercício deu ruim, né? Bom, aqui está o nosso material, nosso módulo da Química Orgânica B, e a gente está falando aqui do exercício que eu chamei aqui de número 17, perguntando qual dos dois isômeros abaixo reagiria mais rapidamente sob uma condição de eliminação bimolecular. E explique utilizando análise conformacional em forma de cadeira. Então vamos lá, eu vou fechar aqui o meu notebook e vou deixar aqui disponível o modelo molecular na forma de cadeira. Primeira coisa que a gente tem que observar aqui no modelo é que, primeira coisa é que a posição da câmera ficou ruim. Deixa eu arrumar aqui. Aqui. É só não cair o celular que tá tudo certo. Então, primeira coisa que temos que observar aqui é o seguinte. Aqui nós temos um ciclo hexano, ok? Visto de lado, visto de cima. Primeira coisa que a gente tem que tentar enxergar é aqui estaria ele na sua projeção na forma de cadeira. Percebam que os hidrogênios que eu deixei marcados aqui em azul, acabo de ver que tem um erro aqui. Deixa eu arrumar. É ao vivo quase o negócio, né? Aqui. Então percebam que os hidrogênios que eu deixei marcados aqui em azul, eles estão ocupando as posições que a gente chama de axiais, verticalmente distribuídos para cima, aqui, e para baixo, aqui, alternadamente, um a um. Enquanto que os hidrogênios que estão em posições equatoriais estão pintados ou marcados aqui de vermelho. Se eu virar a molécula assim, eu vejo que o termo equatorial ele de fato faz sentido, pensando no seguinte, eles fazem um círculo no entorno do anel. Tá? Então, comparando esses hidrogênios equatoriais com os axiais, a gente já consegue ver no modelo que os equatoriais são muito mais facilmente acessados, por exemplo, por uma base volumosa na hora de remover numa eliminação do que os axiais, onde aqui, por exemplo, né, na parte de cima eu tenho os chamados aqui, as interações ou impedimentos, são três de axiais. Bom, mas beleza, a gente não está falando de análise conformacional propriamente dito. O que a gente tem que levar em conta na questão é que a gente tem um ciclo hexano, deixa eu deixar ele aqui numa conformação bem com cara mesmo de ciclo hexano aqui, né? Então ali tá os 6 membros ali. Só que eu tenho junto com esse ciclo hexano, ligado a esse ciclo hexano, um grupo térquico-butil. Vou colocar ele aqui do lado. Tá, então, observem que o grupo térquico-butil, na verdade, ele ocupa um volume no espaço, tá aqui ele, né? CH3, 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 ligados a um carbono terciário no meio. Ele ocupa já um volume aqui que é praticamente igual ou se não maior do que o próprio ciclo hexano, ou seja, o ciclo hexano é uma estrutura bem compacta. Então, no momento que eu tenho isso aqui, no momento em que eu não tenho ainda o grupo térquico-butil, o meu ciclo hexano aqui, na hora em que ele faz aquele movimento conformacional, ou seja, quando eu inverto essa posição aqui e subo a outra para formar a outra cadeira, vejam que ao fazer isso, os hidrogênios que antes estavam em equatoriais vermelhos agora são axiais vermelhos, e os hidrogênios equatoriais vermelhos agora são equatoriais azuis. Ou seja, eu inverto todas as posições desse ciclo ao fazer esse movimento. Porém, quando eu troco um desses hidrogênios, deixa eu voltar para a posição original, vou deixar os equatoriais em vermelho, axiais e equatoriais em vermelho. Quando eu volto aqui e coloco no lugar de um desses hidrogênios o grupamento térquico-butila, que é esse aqui, enorme, né? Eu teria aí duas possibilidades. Ou eu deixo ele nessa posição que seria equatorial, ou eu coloco ele para o outro lado, que será a posição axial. Tá aqui. Vejam que a posição axial, que é essa vertical para cima, esses dois hidrogênios aqui, inclusive, eles estão
praticamente tocando um no outro, ou seja, tem um impedimento estérico aí muito grande. Então, no momento que eu boto um grupo térmico embutivo, obrigatoriamente, esse grupo ele vai precisar ocupar a posição equatorial e isso inibe completamente aquele equilíbrio entre as conformações cadeira, onde eu troco as posições axiais e equatoriais. Então, é como se a molécula agora ficasse realmente travada nessa posição apenas em equatorial. E o que isso tem a ver com a eliminação? Bom, a eliminação agora se trata, né? Primeiro é o seguinte: temos isso aqui assim, travado, e agora eu tenho a possibilidade de ter um átomo, uma ligação carbono-bromo em posição aqui equatorial também, que seria anti em relação ao outro equatorial. Vejam que o equatorial do térmico aqui está apontando para cima e esse aqui apontando para baixo. Então, esses dois é que seriam uma estereoquímica do tipo anti. Ou, para eu ter uma estereoquímica sim, eu colocaria esse bromo aqui, tá? Onde esse bromo aponta para cima, da mesma forma que o grupo térmico ali ao lado também está apontando para cima. Tá? Ele está equatorial, mas ele está mais apontando para cima do que para baixo. Tá? E essa é a questão. Qual deles vai eliminar mais facilmente? Deixa eu trocar aqui os meus átomos e eu vou trocar também um hidrogênio em posição beta por esse hidrogênio branquinho aqui para marcar ele, tá? Vou começar trocando aqui, colocando o bromo nessa posição e o meu hidrogênio beta podendo ser esse aqui. Se a gente lembrar das eliminações do tipo E2, bimoleculares, para que esse hidrogênio seja removido, forme-se uma ligação dupla aqui e expulso esse bromo, eu preciso de um ângulo perfeito aqui entre eles, que é um ângulo de 180 graus. Ou seja, esse hidrogênio tem que estar para o lado oposto a esse aqui. Tá? Esse é o estágio de transição antiperiplanar. Então, esse já é o primeiro caso onde eu não tenho isso, né? Se eu olho isso aqui bem de lado aqui, eu vejo que esses dois grupos estão para o mesmo lado. Tá? A outra opção era eu botar esse hidrogênio aqui embaixo. Agora eu destruí tudo. Também essa hora, né? E agora vejam que eu tenho grupos em posição anti. Tá? Esse hidrogênio caiu meu térmico só um minuto. Vou devolver a térmico para o lugar. Caiu aqui, né? Então, observem que agora eu tenho... Vou tirar essa daqui. Agora eu tenho a ligação carbono-bromo, que é o roxinho ali, espetado, né? Em uma geometria aqui que ela é anti em relação ao hidrogênio que vai ser eliminado. Só que isso ainda não é uma geometria antiperiplanar, porque esses dois aqui hidrogênios, eles não estão... Olhem só para as ligações em verde, elas não estão a 180 graus. Tá? Isso significa dizer que se o meu bromo está nessa posição aqui, anti em relação ao grupo térmico-butil, essa molécula não consegue de forma alguma eliminar esses hidrogênios, seja ele estando em posição axial, seja estando em posição equatorial. Mas isso vai ser diferente se eu tiver essa ligação carbono-bromo aqui, nessa posição axial, tá? Que seria o equivalente ao... Cadê aqui? Seria o equivalente ao... Deixa eu arrumar aqui. Aqui. Tá. O axial seria o equivalente, então, ao... Tá tudo caindo aqui, né? Mas, ó, esse aqui, então, bromo axial, seria para o mesmo lado desse equatorial que aponta para cima, ou seja, seria o composto sim, com os dois para o mesmo lado. Vejam que esse hidrogênio aqui, novamente, ele não está em posição antiperiplanar. Mas se eu trocar ele por debaixo, aqui é onde a coisa vai de fato acontecer, né? E por isso os modelos são bem úteis, tá? Mas se eu inverto esses dois aqui, e eu observo agora o hidrogênio axial, verde para baixo, em relação ao grupo de bromo lá atrás, axial, verde para cima, essa é a única conformação, aqui seria uma projeção de Newman, onde eu tenho de fato os dois grupos em posição antiperiplanar a 180 graus perfeitos. Então aqui sim,
Aqui esse hidrogênio de baixo pode ser removido, eliminado por uma base, forma-se uma dupla ligação aqui no meio e esse brometo ele vai ser eliminado. Eu espero que tenha ficado claro, tá? Mas isso vai explicar por que a única opção de eliminação é quando eu tenho a térmica ebutiva, que obrigatoriamente tem que estar em equatorial, mas o meu bromo lá daquele lado ele precisa estar em axial. Tá? Porque se ele estiver em equatorial, nenhum desses dois hidrogênios vai ficar perfeitamente aqui a 180 graus dele. Bem, eu acho que é isso. Esse é um exercício realmente bem difícil, tá? É bem chato de trabalhar com esses ciclo hexanos, tá? Porque eles são realmente necessário, né, que a gente enxergue aí as coisas, né? Então, aqui, de novo, né? Bromo e térmica ebutiva para o mesmo lado. Bromo e térmica ebutiva para o mesmo lado seria esse composto aqui, né? Ok? Bom, então depois, né, deem uma olhadinha lá no meu canal do YouTube, que eu tenho de fato uma videoaula só falando a respeito aqui, né, das conformações e projeções na hora de desenhar, por exemplo, molécula de carboidrato, né? E eu, durante meu doutorado, durante minha tese de doutorado, trabalhei muito com esses compostos cíclicos aqui de forma cadeira. Nesse caso, é um derivado de um carboidrato modificado. E as reações de substituição e reações de eliminação nesse tipo de composto, realmente elas são aí um pouquinho mais, vamos dizer assim, desafiadoras e mais complicadas de serem enxergadas, né? Aqui só para mostrar a título de exemplo, né? Aqui no caso eram reações de substituição nucleofílica, de abertura de epóxito, né? Em moléculas cheias aí desses ciclo hexanos, né? Então aqui a única forma da gente conseguir enxergar as reações aí é fazer alusão, né, e utilizar os desenhos aqui em formas cadeira, por exemplo, né, e os modelinhos tridimensionais, né, que aqui na tese eu mostro, né, de maneira não nas moléculas de plástico, mas em moléculas virtuais, né, utilizando aqui recursos computacionais para que a gente tente, né, e consiga enxergar de fato aqui, por exemplo, né, que essa abertura do epóxito, né, que não é uma eliminação, lembra mais uma substituição, ela também ocorre de maneira anti, levando um produto estereoquímica anti ali, né, e esse produto estereoquímica anti só é possível se os dois grupos em vermelho ali estiverem de fato em axial, né, um axial para cima e um axial para baixo, da mesma forma que a gente viu ali no nosso modelinho molecular, né, e aqui está uma tentativa de representar isso utilizando as estruturas de energia minimizada. Ok? Hoje é isso, tá? Finjam que eu não estou de pijama aqui e nos vemos amanhã. Boa noite.